É comum ouvir com alguma frequência que cada empresa, que cada negócio, apesar de semelhantes, tem as suas especificidades. E que, por isso, muitas das vezes, alguns dos resultados e experiências resultantes da implementação de um software não atingem os resultados esperados e ficam aquém das expectativas. Com base na sua experiência de mais de 30 anos a desenvolver software, a PHC, desde o início, teve sempre o cuidado de desenvolver de forma aberta as suas soluções, para que, recorrendo a uma poderosa framework, permita que o software possa ser moldado às necessidades reais das empresas, permitindo assim que seja o software a adaptar-se aos processos que os utilizadores desempenham e não o contrário. Nasce assim no PHCG o conceito de add-on. No fundo, um add-on tanto pode ser uma aplicação completa e totalmente nova para uma dada área específica da empresa, como por exemplo a área de CRM ou suporte técnico, ou então pequenos, grandes ajustes aos circuitos e processos da empresa, para que os utilizadores possam realizar as tarefas de forma mais natural e fluida, aumentando assim a sua satisfação e produtividade na utilização do software. A conceptualização para a criação de um add-on é muito simples. Basta que aceda ao menu e expanda ao grupo Go Studio. Em seguida, escolha a opção Portfólio de Add-ons. É aqui que vai encontrar a lista com todos os add-ons desenvolvidos por si. Para criar um novo é muito simples. Basta clicar no canto superior direito, no botão Crie Add-on. Em seguida, deve começar por atribuir um nome ao seu add-on. Note que o nome deve ser explícito e esclarecedor do âmbito do mesmo, para que quando este se encontre disponível na PHC Go Store, seja possível, sem grande esforço, o potencial cliente identificar para que serve o mesmo. Por exemplo, neste caso pode dar o nome de CRM comercial. O campo identificador é muito importante, pois este deve ser único e que permite de forma inequívoca identificar este add-on de entre todos os restantes. Assim, este campo obedece a algumas regras, como não ter espaços, não ter caracteres especiais, assim como não ter acentos. Por exemplo, neste caso pode digitar CRM comercial. Depois é adicionado ao início do campo o número interno da sua instalação, assegurando desta forma uma melhor unicidade do mesmo. A seguir surge o campo versão. Este também é bastante útil, pois ajuda a perceber os vários desenvolvimentos e melhorias que o add-on vai tendo ao longo do tempo. Neste caso pode colocar 1.0. O campo estado também ajuda a entender em que fase se encontra o seu add-on. Assim pode atribuir textos como concluído, publicado. Neste caso pode escrever em desenvolvimento. E chegou à altura de expandir o separador de detalhes, onde deve indicar qual o âmbito do tipo de personalização, que pode assumir 3 possibilidades: plugin, integração e add-on. Assim, somente a opção add-on é que permite adicionar peças tecnológicas disponíveis na toolbox ao add-on. As restantes opções servem simplesmente para divulgar na PHC Go Store soluções ou áreas que deseja dar a conhecer ao mercado. Por exemplo, imagine que a sua empresa é especialista em soluções de segurança informática. Desta forma, pode divulgar na PHC Go Store essa sua competência e, como tal, a mesma não necessita nem deve ter peças da framework associadas. A seguir encontra um conjunto de 3 campos dedicados às imagens que ajudam a dar mais informação, cor, estética e visual apelativa ao seu add-on. Por isso deve escolher uma imagem para o logotipo do mesmo. Basta para isso que clique no pequeno ícone da imagem e depois indique se a mesma se encontra no seu dispositivo ou se é uma ligação externa. Neste caso pode deixar estar no seu dispositivo. Em seguida pode clicar no símbolo da pasta para escolher a localização da imagem no seu computador. Bastante depois clicar na mesma e por fim clicar no botão ao fundo à direita Abrir. De imediato a imagem é adicionada ao campo e se estiver satisfeito com o resultado, basta em seguida clicar no botão Adicione. E se estiver enganado, não faz mal. Basta colocar o rato sobre a imagem que surge e por baixo aparece o botão Apagar. Pode clicar e já está. O campo de descrição é onde pode explicar de forma mais detalhada o que o add-on se propõe fazer e ser assim mais uma forma de ajudar o potencial comprador a perceber se o mesmo é a solução que precisa para o seu negócio. O campo slogan, tal como o nome indica, deve ser uma frase apelativa, que fique na memória e ajuda a promover o seu add-on. Pode, por exemplo, colocar Faça Go ao seu negócio. O campo slogan secundário é de preenchimento automático, ou seja, após ter criado o add-on, o PHC Go junta ao termo software com a categoria atribuída ao add-on, que é um dos campos que vai ter a oportunidade de preencher mais em baixo. O campo feedback da PHC é muito importante para si,
pois caso seja identificada alguma impossibilidade que iniba o add-on de ser disponibilizado, é aqui que pode ler os comentários feitos pela PHC e proceder aos ajustes necessários. E chegou a hora de passar para o separador Peças. É neste separador que vai adicionar as peças tecnológicas desenvolvidas e disponíveis no grupo GoStore, na opção Toolbox. Mas para ficar a saber mais sobre este tópico, convido a ver o vídeo dedicado a este tema. O separador add-on privado é importante, na medida se o mesmo for desenvolvido tendo em vista um cliente ou conjunto de clientes específicos, e por isso não é para ficar disponível para a aquisição pública. Após ativo este clique, pode e deve em seguida indicar qual ou quais as instalações que podem aceder ao mesmo. O separador Instruções tem como intuito descrever e elencar aspectos que digam respeito a diversos pontos relacionados com o add-on. Assim, temas como modos de utilização, primeiros passos, enfim, situações que devam ser levadas em linha de conta no funcionamento do add-on, entre outros aspectos que julga oportunos e apoiem o utilizador, tais como deve ter a sua tabela de clientes devidamente atualizada com cada comercial, a tabela de zonas deve estar preenchida, cada dossiê de proposta efetuado deve ter indicação do comercial associado, deve evitar fazer um documento de faturação sem este ter uma proposta associada. Isto só para mencionar alguns exemplos. Pode expandir agora ao separador funcionalidades. É importante tirar bastante partido deste separador, pois é aqui que deve indicar de forma tão extensiva quanto possível todas as principais funcionalidades que o seu add-on tem, pois é por aqui que vai ajudar o seu potencial cliente a perceber se o add-on tem as funcionalidades necessárias para os desafios que a empresa necessita resolver. Poderia, por exemplo, colocar tópicos como tabela de contactos, tabela de leads, gestão de visitas e respectivo relatório, monitor do negócio, marcações de visitas automáticas, controle de contactos sem visitas há mais de X dias, análise de contactos sem propostas, análise de propostas por aprovar, entre outros exemplos que poderia aqui colocar. O separador Conteúdos Externos tem como missão poder disponibilizar informação como tabelas de preços e ou vídeos de apresentação da solução, mais uma vez, sempre com o objetivo de ajudar o potencial cliente a perceber se está a fazer a escolha certa para o seu negócio. Está quase a chegar ao fim, mas sem antes ter de expandir o separador Benefícios. Aqui, quase como por oposição ao separador Funcionalidades, é onde deve identificar quais as dores que o seu add-on vai ajudar a resolver. Assim, em vez de mencionar e descrever funcionalidades, deve descrever quais os ganhos que o cliente vai conseguir obter por usar a sua solução. Alguns dos exemplos de texto a usar poderiam ser algo do género. Acompanhe a sua equipa de vendas com os relatórios automáticos. Saiba rapidamente o estado de toda a sua carteira de clientes ao olhar para o dashboard global. Conheça em rigor os grandes vetores de decisão, como a zona, segmento de mercado, marca, família, entre tantos outros. Tome decisões rápidas e assertivas com base nas análises multidimensionais. Navegue por todo o fluxo documental, desde a informação geral até ao detalhe. O separador de dependências é muito importante, na medida em que deve indicar, caso se aplique, que outros produtos o cliente deve possuir ou adquirir para que possa funcionar em pleno com o seu add-on. Estes produtos podem ser de caráter obrigatório ou opcional. Pode, por exemplo, clicar em adicionar uma linha e colocar o produto Agenda e não ativar o campo opcional, por forma a colocar o produto Agenda como obrigatório. Pode ainda adicionar uma outra linha para o produto Documentos, mas desta vez pode colocar este como opcional. E por fim chegou ao separador de distribuição, outra das áreas importantes na criação do seu add-on, visto que é aqui que vai identificar a categoria do mesmo. Por exemplo, podia escolher a categoria Serviços. Em seguida deve identificar o país base para cumprimento com os requisitos legais. Neste momento pode escolher uma de 3 opções possíveis: português, inglês e espanhol. A seguir, deve indicar qual o plano mínimo a partir do qual o add-on vai funcionar. Por exemplo, pode identificar o plano Pro. Assim como qual o preço único, caso o add-on seja na modalidade de aquisição e, por esse facto, ser pago de uma só vez. Ou então, para o caso de ser uma subscrição, qual o valor mensal, assim como o seu equivalente anual. Ou seja, caso o cliente opte por um pagamento mês a mês, por exemplo, pode colocar 12 euros, ou então um único pagamento com recorrência anual, por exemplo, 120 euros. Pois, como seria de esperar, é mais natural e mais em conta usar a recorrência anual, por forma a atrair e a reter o cliente por um período mais alargado. E já está. Pode gravar.
tem neste momento a informação-chave para que o add-on, ao ser disponibilizado na PHC Go Store, tenha não só um visual apelativo, como também um leque alargado de informação que ajudam o cliente a decidir bem e, desta forma, conseguir aumentar o potencial das vendas do mesmo. Seguramente os add-ons não são meramente uma evolução no software, mas sim uma revolução, pois recorrendo a uma potente framework permitem resolver problemas reais nas empresas, completando circuitos já existentes e que já vão de base, ou então desenvolvendo áreas completamente novas e que aumentam o portfólio de soluções disponíveis para o mercado, o que contribui para um aumento da probabilidade de realizar novos negócios, ao mesmo tempo que pode capitalizar o seu conhecimento e experiência ao rentabilizar ainda mais o seu negócio enquanto parceiro de developer PHC Go. No entanto, não basta ter uma boa programação e ótimas funcionalidades, se não conseguir promover de forma correta e apelativa a sua solução. Esta pode passar despercebida ou mal percepcionada por parte dos potenciais clientes. Assim, uma das formas de conseguir atingir estes objetivos passa também por uma boa classificação e descrição do seu produto. Ou seja, para além de um bom trabalho técnico, necessita também de um bom trabalho comercial e de marketing que ajudem a destacar a sua solução na PHC Go Store. E agora é só pôr mãos à obra e criar muitos e mais add-ons que ajudem o tecido empresarial a tornar-se mais forte e competitivo, pois tem todo um enorme mercado à espera das suas soluções. Da minha parte, só me resta desejar-lhe boas vendas, bons negócios e muitos sucessos. Foi simples, não foi? Experimente e, se necessitar de mais exemplos, consulte no DevGo, o Centro de Recursos Gratuitos para Developers do PHC Go.